bom estar com você aqui nessa noite. Tá calor, né? Bênção. Queridos, aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Eu espero que você esteja se sentindo à vontade e sentindo, além do calor físico mesmo, o calor do Espírito Santo nesse lugar. É para isso que nós existimos. Sabia disso? Nós existimos para experimentar do Senhor. Nós existimos para que o Senhor possa ser o produto final da nossa vida, o resultado. Estava falando isso hoje com quem? Cadê? O Alan e a Carol, a Carol e o Guto. E eu falei, Senhor, que as minhas orações estão sendo assim, Senhor, eu quero que eu descubra o Senhor. Eu não quero mais os projetos, planos. Eu quero que o Senhor seja o resultado final. Tem uma frase que tem impactado muito, que eu estava falando com eles, né, que é: Jesus, buscar a Jesus é um fim em si mesmo. É um fim em si mesmo. A gente não busca Jesus, a gente não se reúne aqui, a gente não recebe pessoas, a gente não canta para que a gente tenha um resultado, por melhor que ele seja. A gente não faz isso tudo para que pessoas venham para cá em primeiro lugar. A gente faz isso tudo porque Jesus é digno. A gente faz isso tudo porque buscar a Jesus é um fim em si mesmo. Ele é quem nós queremos. Nós queremos ver a beleza dele. Então por isso que nós estamos aqui, e eu espero que você que está nos visitando esteja experimentando da face de Jesus. Essa é a nossa oração. Tá bem, queridos? Hoje não vai haver a salinha, tá, para as crianças, porque hoje é ceia. E nós acreditamos que as crianças precisam também participar conosco. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê diversas vezes as crianças participando das festas, participando dos cultos, participando do tabernáculo, do templo. Então, hoje é um dia que a gente trata especialmente para que as crianças possam cultuar conosco aqui nesse lugar. Tá bem, queridos? Nós estamos na nossa série para seguir aqui. A série é Amar como Jesus, e nós estamos concentrados no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo que nós conhecemos, estamos aprendendo aqui como capítulo do amor. E nós estamos vendo algumas partes desse capítulo e aprendendo mais sobre a profundidade do amor de Deus, e também aprendendo sobre como amar. É o que a gente está aprendendo aqui. Na verdade, a gente está saindo aqui bem estupriado, a gente está tomando as pancadas aqui que só Jesus na vida. E a gente está lendo o texto todo antes da gente começar a focar nas partes, e é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou pedir para que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Primeira Coríntios capítulo 13, queridos, um texto bastante conhecido. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois eu conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior deles é o amor. Eu queria orar de novo com os irmãos. Então, eu vou pedir para que vocês possam abaixar a cabeça de vocês, para a gente poder orar. Deus, obrigado pela sua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco nesse lugar. E o Senhor tem cuidado do nosso coração, Deus, à medida que nós nos aproximamos da sua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez. Nós estamos aqui mais uma vez para ouvir a sua voz. E tudo que nós queremos é ouvir a sua voz mesmo, Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz. Então fale conosco nessa noite. Fale conosco aqui. É o que nós pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu já disse sobre a dificuldade que eu tenho de pregar essas mensagens. Já falei que essa série não é fácil para o pregador. Que ele vai se encontrar diversas vezes com uma piedade hipócrita aqui, porque diversas vezes o pregador que vos fala tem os mesmos problemas que ele vai ter que falar aqui. Como é difícil pregar isso. O Alex brincou comigo há um tempo atrás que ninguém dessa igreja chegaria vivo no fim dessa série. A gente não vai chegar vivo depois disso aqui. Amém? Na verdade é isso que nós esperamos. O que nós estamos esperando é que Deus nos transforme todos os domingos, e aí a gente seja uma outra pessoa. Nós sejamos novas pessoas no fim disso tudo, pessoas mais parecidas com Jesus. Como a gente já disse aqui nessa série, o apóstolo Paulo está pintando o quadro do amor, e ele não está definindo o amor como sentimentos, sensações pessoais, coisas voltadas para expressões sensoriais. Ele não está fazendo isso. Antes de tudo, ele está demonstrando como o amor é um exercício. Ele usa verbos ativos, nós falamos aqui várias vezes, demonstrando que o amor faz algo. Portanto, sentimentos, emoções, sensações apenas contribuem para uma coisa. O quê? Contribuem para que nós possamos amar além das palavras. Para que nós possamos amar com atitudes. E isso era particularmente importante para aquela igreja, essa igreja que a gente está lendo aqui, a igreja de Corinto. Porque essa igreja era uma igreja que enfrentava problemas de tudo, problema de relacionamento, problema de orgulho, de conflitos, de brigas. Era isso que a igreja estava experimentando todo o tempo. E hoje a gente vai ver mais uma característica do amor que a gente vai precisar aprender. Como todos os domingos aqui. E a característica que nós veremos hoje é que o amor perdoa. No versículo 5, no final do versículo 5, nós encontramos, além das coisas que Paulo já diz, que o amor não se ressente do mal. Ou o amor não fica ressentido. Algumas versões mais antigas da Escritura traduzem essa parte do versículo como o amor não suspeita o mal. Talvez na sua versão está assim. Ou o amor não pensa o mal. E aí fica parecendo que o que Paulo quer ensinar é que a gente não deve pensar mal das pessoas. Que a gente não pode ficar sempre com suspeitas sobre alguém. E certamente toda a Escritura nos adverte sobre falar mal, pensar mal, planejar o mal contra os outros. O amor não fica maquinando o mal contra o próximo. Mas, ao olharmos mais profundamente para o que Paulo quer dizer aqui nesse texto, nós vamos encontrar algo muito mais amplo do que isso. A preocupação de Paulo não é apenas com o mal que nós estamos pensando em fazer aos outros, mas especificamente como nós reagimos ao mal que nos fizeram. A melhor tradução, então, desse final do versículo 5 seria que o amor não guarda ressentimentos. O amor não se ressente daquilo que foi feito.
O verbo no grego que Paulo está usando é um verbo que é utilizado por ele em outros lugares da Escritura. Literalmente, vem de algo contábil, da contabilidade, algo como calcular, computar, colocar na conta. Por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz que Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, sem computar suas ofensas. Ou seja, ao calcular o saldo, que Paulo está querendo dizer que ao calcular o saldo do nosso pecado, Deus decidiu não computar os nossos pecados contra nós. Mas em vez disso, ele considerou que esses pecados foram pagos na cruz. E aqui é o mesmo verbo que a gente está encontrando no nosso texto de hoje, que ele está usando. Então, literalmente, o que Paulo quer dizer é que o amor não calcula o mal. Ele não põe o mal na conta do próximo. Não é que o amor ignore o mal como se ele não existisse. É que o amor, guardem isso, o amor não mantém um registro de erros. O amor não guarda uma lista dos erros dos outros para depois acertar as contas. O amor não fica guardando ressentimentos, rancores. Antes, o amor oferece o perdão. O que Paulo, através do Espírito Santo, quer ensinar para aquela igreja e para nós também, é que o amor abre mão do direito de vingança e de retribuição pelo prejuízo que nós sofremos nos nossos relacionamentos. Obviamente, claro, que essa é uma área que todos nós temos dificuldade. Quando nós somos feridos pelas pessoas, a nossa tendência é nos lembrarmos daquilo durante um bom tempo, se não pela vida toda. E isso é absorvido pelos nossos corações, que os anos se passam, as pessoas se vão, e as consequências do ressentimento deixam marcas em nós, mesmo depois de muito tempo. Se você olhar para a nossa cultura, para o nosso tempo, você pode reparar como o perdão é visto. Em vários círculos, especialmente nessa cultura de cancelamento, a cultura do boicote, o perdão é desencorajado porque o perdão impõe um fardo a mais na pessoa que foi ferida. Na verdade, quem feriu precisa de vingança. Quem feriu precisa ser ferido da mesma forma, ou pior. O Twitter, o Instagram e as redes sociais são como uma droga para o vício dos moralistas. Ali você pune as pessoas. Você devolve o ato. Ali você devolve o xingamento. A mensagem dessa abordagem, que é a abordagem da vingança, é que quando as pessoas foram feridas por alguém, você não pode falar que elas devem perdoar. Porque vai causar mais dor no coração que foi ferido. Então o perdão é completamente abandonado. Ou então, em outros círculos, o perdão é tratado como algo que te deixa superior aos outros. Há toda uma romantização em torno do perdão e os oportunistas começam a vender mensagens que oferecem um perdão como uma moeda de troca que nos ajuda a sermos moralmente melhores do que aqueles que nos feriram. Oferecem o perdão como uma forma de ajudar a si mesmo a adquirir os melhores sentimentos interiores. E assim desvinculam o perdão do próximo, do outro, tornando o perdão algo extremamente voltado para si. A busca da paz consigo mesmo. É melhor você perdoar, porque senão você não vai ter paz com você. A libertação terapêutica da vítima. Em outros lugares, o perdão é visto como algo que deve ser merecido. Se você ferir alguém, então faça por merecer o perdão. Senão ninguém vai te dar. A condição para receber o perdão nesses círculos é chorar, implorar, se humilhar, se mutilar emocionalmente. Aquele que fez algo precisa se rebaixar e ter atos
amplos de arrependimento, senão não recebe perdão. E aí, no fim, não é realmente perdão. É só um desafio que a pessoa que te feriu vai ter que fazer, alcançar, vencer, para receber o seu perdão. Enfim, os nossos tempos que vivem uma cultura de vergonha, de honra, de retribuição, eles acabam trabalhando muito bem para o desvanecimento do perdão na mente das pessoas. Porque a nossa cultura ama a autorrealização. A nossa cultura ama a autoafirmação e acredita que a felicidade, os interesses pessoais, vêm antes de tudo. Esses são os nossos tempos. Mas o ponto principal sobre essas abordagens modernas sobre o perdão é que falta para elas algo que seja vertical, algo que seja exterior ao homem, vindo até o homem, dando a ele uma nova mentalidade. Mas que bom, a gente está olhando lá para fora, falando das abordagens modernas do perdão. Mas e aqui dentro? Aqui nessa comunidade. Ou melhor, aqui dentro. Como que nós lidamos com os nossos ressentimentos? Como que nós lidamos com as pessoas que nos feriram? É muito difícil deixar para trás um ressentimento antigo, não é mesmo, queridos? Muito difícil. A ferida que foi feita ontem, a ferida que foi feita no passado, é como uma faca nas partes mais sensíveis da memória, e faz a gente sangrar. Todos nós que estamos aqui já fomos feridos por alguém, todos nós, alguns mais, outros menos. Todos nós também ferimos pessoas. Agora, o que nós fazemos com essas feridas é que define quem somos. São tantas histórias assim, a gente poderia daqui dar testemunha, abrir aqui para todas as pessoas virem aqui na frente, e nós íamos ficar aqui horas. Alguém que traiu nossa confiança, alguém que disse palavras dolorosas, que repetem na nossa mente, alguém que nos prejudicou, alguém que nos criticou, alguém que fez com que a gente perdesse tempo, alguém que fez com que a gente perdesse dinheiro, alguém que nos trouxe tristeza, alguém que nos abandonou. E muitos de nós habitamos no passado, já viu? Pessoas que vivem no passado. As pessoas vivem lá, elas habitam lá. Aí nós começamos a descredibilizar pessoas por causa do passado. Esses dias eu me peguei pecando feio e falei, Senhor, que isso, Jesus? Estava lá no Instagram, aí vi um rapaz lá da minha cidade pregando, mas eu conheci esse rapaz assim, na vida mais doida do mundo. Aí eu olhei para ele, falei, pregando. Só que eu não ando com o rapaz, não sei, nunca andei com ele, já começa por aí. Eu não vejo o rapaz, não sei quantos anos, não sei nem se ele mudou. Estou lá, pregando, como é que pode, né? Está pregando lá. Conheci ele, cara. Conheci nada. Aí automaticamente Jesus vem, né? Jesus vem com azorrague, chega na tua mesa e pô! E te dá umas lapadas de azorrague. E fala assim, você também não tem um passado? Você também tem um passado. As pessoas provavelmente estão olhando você lá na igreja do Calvário, pastor, eu sei muito bem como é que é. Conheci ele aqui, estava aqui. Por quê? Porque o passado, a gente habita no passado. Aí sabe o que a gente faz? A gente começa a ter várias ações, sabe? Em relação ao ressentimento que nós temos com os outros. A gente começa a fazer comentário ruim das pessoas, fica trazendo de volta o passado. A gente pode ser muito mais exigente, mais controladora com a pessoa que nos feriu do que com os outros, porque aquela pessoa nos deve. A gente pode punir essa pessoa que nos feriu com um tipo de misericórdia, sabe, hipócrita, para que eles se sintam que a gente não está dando troco. A gente pode evitá-los. A gente pode ser frio com eles, a gente pode planejar prejudicá-los, tentando tirar o que eles valorizam muito. A gente pode ficar lembrando as pessoas o que essas pessoas nos fizeram, sabe?
Não, mas as pessoas fez isso comigo. A gente pode revirar os olhos por dentro e pensar como aquela pessoa tão bagunçada por dentro. Isso gerar desdém em nós. Isso que bagunça, né? Sempre foi. A gente pode ouvir que a pessoa está tendo um problema e isso nos satisfaz porque a gente vinculou a nossa felicidade à infelicidade da pessoa. Podemos começar a achar irritante tudo que ela faz. Provavelmente, irmão, se você acha irritante tudo que um outro irmão aqui dessa igreja faz, então você está com um problema com esse irmão. Aí você acha irritante demais o que esse irmão faz, mas quando o outro faz, aí quando o irmão faz, Deus me livre. É assim. A gente pode falar dessas pessoas com pretexto de avisar sobre eles. Não, só estou te avisando, tá? Estou te avisando que não, ele fez isso comigo. Eu estou te avisando, não tem nada contra não, já perdoei. Mas estou te avisando, cuidado. Ou falar deles só para a gente compartilhar hipocritamente as nossas dores, para as pessoas chorarem conosco. Chore comigo pelo que meu irmão fez comigo, pelo que meu marido, minha esposa fez comigo. E fica falando, debitando nesses problemas. A gente pode acreditar que se não fosse o que foi feito contra nós, a gente estaria bem. Meu Deus, se não fosse pelo comportamento do meu marido, nosso casamento seria ótimo. Se não fosse pelo comportamento do meu filho, meu Deus, como é a vida seria ótimo. Se não fosse pelo fulaninho da igreja, nossa, aquela igreja seria ótima. É o fulaninho que está acabando com aquela igreja. Se não fosse pelo meu pai, se não fosse pela minha mãe, que me abandonaram, a minha vida seria ótima. Sempre se ressentindo, sempre guardando e computando, calculando mal na conta do outro. Mas a grande verdade, queridos, é que perdoar é difícil para nós, porque perdoar não é algo natural de se fazer. Porque o nosso coração automaticamente quer se concentrar no tamanho da perda, no tamanho da ferida. Automaticamente, os nossos olhos olham a ferida, os nossos olhos olham a perda. E aí que está o ponto. Perdoar é difícil porque envolve perda. E aí a gente volta para o ponto que a gente está falando aqui, todos esses domingos, para a pergunta fundamental. Quanto nós estamos perdendo nos nossos relacionamentos? Quanto de nós está indo embora? Quanto de nós está se desvencilhando a ponto de eu me tornar o outro? Quanto de nós tem morrido? Quanto do nosso egocentrismo tem morrido ao nos relacionarmos? Porque o perdão envolve isso. Envolve olhar quem nos ofendeu e fazer o trabalho interno de compreender a vulnerabilidade da situação. E ao compreender a vulnerabilidade da situação, absorver a perda. Absorver o prejuízo. Mas só pense, se eu pegar um empréstimo com alguém e depois não conseguir pagar, e quem me emprestou perdoar a dívida, isso significa que essa pessoa arcou com o meu prejuízo. Não, gente, não sumiu o prejuízo. Acabou, sumiu o prejuízo. Não sumiu o prejuízo. É que alguém decidiu absorver o prejuízo. Perdoar significa que quando você tem vontade de fazer com que o outro pague, sofra, você se recusa a fazer. Mas isso é caro. Isso custa. E eu quero que você perceba isso, queridos. O erro não some. Na verdade, o
perdão exige que o erro seja nomeado com sinceridade. Que o erro seja visto como errado mesmo. Que o erro seja punível. Mas a camada central do perdão exige uma não vingança. Exige um não ressentimento. Exige uma não computação dos erros. Exige uma resistência de não manter uma lista de erros. Algumas pessoas acham que, por permanecerem sem perdoar, elas estão dando o que o transgressor merece. Não, ela não merece meu perdão. Então eu vou ficar sem perdoar, eu vou ficar aqui sem fazer nada. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que você está permitindo que as ações que continuem dominar você, as ações que essa pessoa fez com você continuem a controlar e dominar você. O egocentrismo que cresce quando você fica com raiva de alguém, quando você usa as coisas contra essa pessoa, quando você continua a considerá-la como se ela fosse responsável por você e lhe devesse, é uma prisão. Essa pessoa sempre vai controlar você. Sempre, sempre. Eu quero esquecer o meu pai. Eu quero esquecer minha mãe, quero esquecer minha irmã. Eu quero esquecer meu filho, meu amigo. Não vou perdoá-lo. No fundo, queridos, quem você quer esquecer, ou melhor, o sentimento que você quer esquecer, vai continuar a te controlar por muito tempo. E aí muitas vezes nós não sabemos de onde vem tanta rebeldia, de onde vem tanta angústia, tanta crise, porque são tantas feridas. Todos nós sentimos uma realidade que existe fora do tempo. Todos nós, por causa das nossas feridas, ansiamos por algo que existe de fora. A gente anseia por uma vida sem feridas. A gente anseia por relacionamento sem separação. Por um amor sem separação. E claro, a gente anseia pelo triunfo do bem contra o mal. Mas em algum momento, todos nós vamos bater de cara com o muro da realidade de procurarmos ao redor, por todos os lados. Mas a resposta para esses anseios não virá das coisas dessa vida. As coisas dessa vida não podem dar essas respostas para nós. Se esse mundo é tudo que existe, se a regra do mundo é que os mais fortes comem os mais fracos, por que então o mal incomoda tanto? Porque nós temos dentro de nós esse senso de justiça, de punição. Por quê? Porque tem muita gente assim, sabe? Nós estamos preocupados com a desigualdade social, com os problemas do mundo, com os problemas históricos, com as plantas, com os pobres, com os animais. Nós temos certeza de que amamos a humanidade, já viu? A pessoa tem certeza que ama a humanidade. Mas ao mesmo tempo a gente não consegue suportar ninguém durante muito tempo, especialmente se aquela pessoa for difícil. Já reparou? Nós não temos paciência com o erro dos outros. Nós não visitamos a nossa família há anos porque tem ressentimentos dentro de nós. A gente não libera o perdão. A gente não consegue se livrar da amargura. A gente não consegue abandonar o passado, mas nós queremos o bem do mundo. E é assim, me parece que a imagem que quer ser passada é a da dedicação extrema de fazer um mundo melhor, sem guerras, sem ódio, sem fascismo, sem ismos, sem dor, sem mal. A única coisa que nós esquecemos nisso tudo, queridos, é que isso não pode ser concluído por pessoas fragmentadas, atoladas nos mesmos problemas da humanidade desde sempre. Medo, ciúme, tristeza, inconstância, ressentimento, amargura, frutos do mesmo lugar. O pecado.
Porque o problema do mundo é o pecado. Aí na tentativa de se mostrar evoluído, de resolver os problemas da humanidade, as pessoas esqueceram que o maior problema da humanidade é fazermos parte dela com o coração centrado em nós mesmos. O problema do homem é o coração. Por isso, então, que a gente precisa focar no que eu falei no início. Uma dimensão vertical. Algo que seja vertical, uma dimensão externa ao homem que pode resgatá-lo. Que capacite o homem a cura do coração, a cura emocional das feridas, as coisas que estão aqui dentro. Algo precisa vir e curá-lo. As pessoas falam, hein? Tem seminários sobre cura emocional, seminários sobre cura da alma. Mas a maioria desses seminários mostram que as soluções para que a nossa alma, nossas feridas, nosso coração sejam feridos, é sempre horizontal. As implicações são sempre no horizontal. A única coisa que pode curar a alma, o coração, a emoção das pessoas é algo que seja vertical. O que pode nos dar humildade, queridos? O que pode nos dar confiança? O que pode nos dar um amor sobrenatural, de forma que as feridas da minha vida não mais me definam? O que pode me fazer perdoar? O que pode me fazer tão radicalmente esquecer? Só uma coisa, queridos. Uma única coisa. A morte expiatória substitutiva de Jesus na cruz. É a única coisa que pode nos fazer ser curados por dentro. No cerne do Evangelho está o perdão. No cerne do Evangelho está o perdão profundo de Deus. Na verdade, essa é a mensagem do Evangelho. Nós não conseguiríamos pagar a dívida que nós tínhamos contra Deus. Sabia que você tem uma dívida contra Deus? Enorme! Nenhum de nós conseguiria pagar essa dívida. O Evangelho, queridos, é uma boa notícia então. Qual é a boa notícia? Do que ela fala? Ela é uma boa notícia porque é uma declaração de perdão. Um perdão imerecido. O Evangelho não é o que eu faço aqui na igreja, na minha vida, no meu quarto, no secreto. O Evangelho é uma notícia do que Jesus fez por mim na cruz. Ele morreu pelos meus pecados. Deus é santo e justo, queridos. É isso que nós ensinamos nas nossas teologias. Você que não conhece teologia, você que está vindo aqui nos visitar, não conhece Deus. Uma das coisas que a gente aprende com Deus aqui, o Deus que nós adoramos, é que Ele é santo e justo. Ele se revela assim na Escritura, lá no Sinai, fogo, raio. Ele lá com Moisés, ele se revela a Israel e ele diz claramente sobre si mesmo: eu sou o Deus que perdoa a maldade. Você, cara, que bom, graças a Deus. Mas que de maneira nenhuma deixe impune o culpado. Mas filho, meu Deus, acabou. Mas como que isso é possível? Como é possível? Perdoar as pessoas não significa que elas vão ficar impunes? Não é isso que é perdoar? Como que Deus poderia punir todos os pecados e ainda assim perdoar os pecados? Essa é a questão da Escritura. E isso vai empurrando a gente está lendo no Antigo Testamento, e vai empurrando a gente até a gente chegar num lugar. Na verdade, numa pessoa, no ápice da história da humanidade, Jesus Cristo, porque é Ele que nos dá a resposta final para isso. Ele se coloca no nosso lugar. Ele era inocente, nós não. Então Ele absorve o prejuízo que nós causamos. Ele pega a lista dos erros que nós cometemos, e como a Escritura diz em Colossenses capítulo 2, 3, Ele crava essa lista na cruz e é crucificado sobre ela. Ele aceita a perda. Ele absorve o dano que era para mim, que era para você, meu irmão. E então, o seu sangue derramado
naquele dia, na cruz do Calvário, é o que torna possível nós recebermos o perdão de Deus. Ali, na cruz, o Deus santo e justo pune os pecados e, ao mesmo tempo, libera o perdão que tanto nós necessitamos. É assim que Deus nos perdoa radicalmente, queridos. E é assim que Ele nos mostra que não há limites para ensinar o que é o amor. Porque na cruz, sendo eu culpado, Ele tomou a minha sentença sobre si e me salvou. Ele me perdoou. Eu estava perdido, mas Ele desceu até o abismo para me achar e me levar de volta para casa. Sim, na cruz, nela eu me glorio. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abri e agora permaneço em sua luz. Na cruz, Jesus satisfez, então, tanto a justiça como o amor de Deus da maneira mais sábia, mais maravilhosa e mais gloriosa. Sabe por quê? Porque o amor perdoa. Sabe o que você precisa para perdoar, meu querido? Você precisa dessa dinâmica do perdão que vem verticalmente até você. A dinâmica do perdão de Deus que vem da cruz. É isso que torna possível o perdão, tanto o perdão de Deus como o perdão entre os homens. Apesar de toda a dificuldade que nós temos em perdoar as pessoas. Nosso perdão aos outros é baseado e fortalecido teologicamente, motivacionalmente, praticamente, pelo perdão de Deus por nós através da cruz. Portanto, então você precisa hoje se aproximar dessas verdades. João, como eu queria perdoar? Se aproxima das verdades do Evangelho. Se aproprie da realidade que flui da cruz como um rio. Se arrependa dos seus remorsos, dos seus ressentimentos, dos seus rancores e confie que você é perdoado. Quanto mais você se vê como alguém superior, que não precisa disso, menos evangelho você vai ter, querido. Agora, quanto mais você vir o tamanho do seu pecado, quanto mais você vir e receber o perdão através de Cristo, isso te impulsionará a perdoar as pessoas. Não para que você alcance a melhor versão de você em você. Não. Mas para que você saiba que a melhor versão de você é Jesus. Aquele que te perdoou. Quando o ressentimento vem e cria os seus muros contra as pessoas, só o amor tem o poder de derrubar esses muros. E libertar você das memórias rancorosas e das feridas do passado. E mesmo que seja doloroso, não ignorar o mal que nós recebemos, que veio até nós, o amor nos faz vencer o mal com o bem e não retribuir o mal com o mal. Porque o amor não se ressente do mal. Ou, em outras palavras, como nós estamos aprendendo hoje, o amor perdoa. Então, querido, que mal Deus está te chamando para aturar? Que lembranças Deus está dizendo para você para ir embora? Quais feridas que Deus está falando para você deixar ir? Para você esquecer? Que pessoa que Ele está te chamando para amar? É alguém da sua família? Que pessoa que Ele está chamando você para perdoar? É alguém da sua casa? É alguém do seu trabalho? É um amigo que você brigou, um vizinho? É alguém dessa igreja? Em vez de você deixar as chamas da vingança queimarem dentro de você, querido, deixa o poder do amor renovar todas as coisas. Lembra quando perguntaram para Jesus? Até quando devo perdoar? Jesus falou 70 vezes 7. Isso não é um número exato. A gente não vai perdoar 490 vezes, pronto, chegamos até o fim, que eu perdoei 490 vezes. Caraca, foi difícil.
agora não preciso perdoar mais. Não é um número exato, quer dizer, é um número simbólico que demonstrava que não há limites para o perdão. Pedro que faz essa pergunta: até quando, Senhor, devo perdoar o meu irmão? Até 7? Ele sente que precisa de algum esclarecimento sobre perdão. E essa pergunta de Pedro é capciosa. É sobre a frequência do perdão. Por trás dela tem outros questionamentos. Sim, mas se eles continuarem pecando contra mim, eu ainda tenho a obrigação de perdoá-los? Mas se eles continuarem fazendo a mesma coisa repetidamente, porque você sabe como eles são, né, mestre? Eu vou ter que perdoar também? Não existe um limite, não? Pedro está essencialmente perguntando a Jesus quando ele vai poder parar de dar outra face e começar a bater também. É isso. O ensinamento comum daquela época era que você deveria perdoar até 3 vezes. Isso te faria alguém mais moral. E aí Pedro é um pouquinho generoso. Ele fala: 7, né, Senhor? 7, né? O pessoal está ensinando 3, mas a gente é de Jesus, então a gente fala 7. Aí sabe o que Jesus diz? Ou, nas minhas palavras, parafraseando Jesus, interpretando o que Jesus disse: Pedro, muito mais. Ilimitadamente, Pedro. Essencialmente porque não houveram limites para Deus perdoar o seu povo. Então, deixa o amor te ensinar a perdoar hoje. Porque o amor deixa o passado morrer. O amor permite e leva as pessoas a um novo começo. Sem precisar acertar as contas com o passado. O amor não tem necessidade, queridos, de esclarecer todos os mal-entendidos. O amor amarra firmemente todas as pontas soltas que nós tivemos nos nossos relacionamentos. Todas. Todas as pontas soltas dos erros e dos acertos do passado. O amor faz isso. O amor recostura o fio rompido entre nós e Deus, nós e nós mesmos, e nós e os outros. Então ele nos empurra para um novo começo, todos os dias. Porque o amor perdoa. E quer saber de uma coisa? Continuar a amar os outros vai exigir de nós grandes doses de perdão e compaixão. Porque nós somos pecadores. Eu vou falhar com você muitas vezes, meu querido. Muitas vezes. Nossa, pai. Mas é muitas vezes. E vocês vão falhar também, muitas vezes. Pessoas vão falhar com vocês muitas vezes. O que vai evitar que os nossos relacionamentos aqui nessa comunidade e na nossa vida lá fora não se quebrem, não morram, vai ser o perdão. Vai ser a compaixão perdoadora, contínuas, vindas do relacionamento que nós teremos com Deus. Você está com raiva das pessoas que fizeram algo com você, são seus inimigos? Sabe como destruir seus inimigos? Vou te dar um segredo agora para você destruir os seus inimigos. As pessoas que fizeram algo com você, seus maiores inimigos, sabe como destruir os seus inimigos? Transforme eles em amigos. Vai acabar com os seus inimigos. Transforma seus inimigos em amigos para você ver se eles vão ser seus inimigos. Vai acabar com eles. Você pode rir até depois. Tá lá, tá vendo? Acabei com os meus inimigos. Não prenda as pessoas no calabouço dos ressentimentos. A Escritura diz lá em 1 Pedro que o amor cobre uma multidão de pecados. E aí a pessoa que nós não perdoamos está lá presa. Não existe possibilidade de que seus pecados sejam cobertos. Por quê? Porque nós não liberamos perdão. Não há amor. A pessoa está lá na masmorra do nosso coração, olhando para nós como uma criança miserável sem comer há anos. E o nosso olhar é amargurado lá para baixo. O nosso olhar
é sem perdão. Nosso olhar é um olhar carregado por aquilo que ela fez há tantos anos. Fica aí. Aquilo que ela fez tantas vezes. E assim, não tem como haver transformação para aquela pessoa. Não tem como ter cobertura de pecado. Sabe por quê? Porque o amor não existe ali. Mas se eu perdoar, essa pessoa vai tirar vantagem de mim, vai abusar de mim de novo, vai me controlar. Eu falei, isso não vai acontecer, é o oposto. Quando o nosso ressentimento toma a gente começa a falar das pessoas, daqui a pouco a gente está sendo controlado por elas. Sendo controlado pelas pessoas que você não quis perdoar. Mas quando você perdoa, sabe o que acontece? Você está livre, a pessoa foi embora, você esqueceu. Mas se perdoar, a pessoa vai ficar presa no seu pecado. Eu não estou perdoando porque a pessoa precisa mudar. Na verdade, queridos, acontece o oposto também, muitas vezes. Quando Jesus orou na cruz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que aconteceu? O centurião reconheceu quem era Jesus. Ali na frente, mais para frente em Atos, Estevão orou também, quando ele estava sendo apedrejado, e falou assim, Pai, não imputes a ele esse pecado, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aí sabe o que acontece? A igreja avança. E Paulo, que estava ali, contra Estevão, se converte. Porque Deus não apenas perdoa, Ele opera por meio daqueles que perdoam. Mas eu não sinto perdão agora. Eu não estou sentindo agora, eu preciso sentir antes de liberar. Estou orando para Deus fazer eu sentir. Eu preciso sentir antes de liberar meu perdão. Mas veja, queridos, eu quero te fazer uma coisa bem clara. O perdão no cristianismo é um conjunto de práticas, incluindo práticas de oração e de comunidade. Por isso que Jesus falou assim, quando vocês estiverem orando e tiverem algo contra o seu irmão, perdoe. Mas eu não estou dizendo para você parar de orar e procurar o irmão que você tem. Está falando que ali naquele momento você tem que começar a orar por o seu irmão e perdoar ali. Comunidade, Mateus 16, Mateus 18, várias formas de perdão. Então, perdão não é primária e originalmente uma emoção. O perdão é concedido, ele é liberado muitas vezes por um longo tempo antes de ser sentido. E muitas vezes não sentido antes de ser liberado. Porque o perdão é uma promessa. É isso, queridos, quando você perdoa, aqui, você está fazendo uma promessa. Sabe qual a promessa? A promessa de não cobrar o preço. A promessa de não calcular o custo. A promessa de não computar o custo do que aquela pessoa fez com você. O perdão é uma promessa que a gente vai ter que cumprir apesar dos nossos sentimentos. Você não espera sentir o perdão para conceder o perdão. Porque isso só vai te deixar cada vez mais na prisão da amargura. O perdão é algo que você começa a fazer nas suas orações diariamente. E assim o seu coração vai se amolecendo, até que você pratique o perdão claramente na frente da pessoa. E aí você vai estar livre. Libere o perdão hoje, queridos, pela graça de Deus e pela força do Espírito Santo. Libere o perdão hoje, minha querida. Libere o perdão hoje. Deus, por favor, faz de nós um lugar que perdoa. Faz desse lugar um lugar que tem perdão, Senhor. Nós não aguentamos mais as feridas e os ressentimentos. Deus, faz de nós pessoas que perdoam. Por favor, Senhor. Querido, seja consciente da humildade necessária que a mensagem do Evangelho cria para você. Nós falhamos tanto com Deus e Deus nos perdoa. Então perdoe como Deus perdoou você em Cristo Jesus. Querido, creia em Jesus. Por isso que os discípulos, depois de falar 70 vezes 7, os discípulos falaram assim, aumenta a nossa fé. Vai ter que perdoar ilimitado. Aí todo mundo, aumenta a nossa fé. O que é isso? Fé. Creia em Jesus de que você não precisa de nada. Jesus é tudo. Pessoas que são ricas de Jesus sabem perdoar, sabia disso? Pessoas que são riquíssimas de Jesus, elas perdoam. Elas não estão interessadas com a reputação delas, porque Jesus é tudo para elas. Eles não se importam com as suas próprias feridas, sabe por quê? Porque eles estão preocupados demais com as feridas que Jesus tem nas mãos. As feridas da cruz.
E daí se alguém me prejudicou? E daí se eu perdi? E daí se eu tive prejuízo? O meu tesouro está guardado em Jesus. Ninguém pode me roubar nada. Ninguém. Perdoe hoje, meu irmão. Diante de nós está a mesa do Senhor. E nós vamos daqui a pouco ceiar algo que nos remete ao perdão de Deus. Então, pelo amor de Deus, se você tiver algo contra o seu irmão, procure ele hoje antes de ceiar. Deixe que o amor mate você. E para você, queridos, que não conhece Jesus ainda, que está aqui nessa noite, que não é alguém da igreja, olha a igreja aí, só hipócrita falando de perdão, ninguém perdoa ninguém. Para você que está afastado, para você que está longe, para você que está nos vendo em algum lugar, eu quero que você saiba de uma coisa: tudo que você precisa é do amor de Deus. Tudo. Você precisa do perdão que flui desse amor. Nós temos muitos problemas com o amor ou o perdão de Deus, porque nós achamos que Deus está sempre pronto para nos matar. Irmão, não vou nem falar com ele, porque se eu for falar com ele, ele vai jogar uma bola de fogo em mim. E a gente sabe como é que está calor aqui no Rio de Janeiro. Imagina a bola de fogo de Jesus. Nós pensamos que Deus não vai nos aceitar a menos que a gente consiga provar que realmente a gente não é tão culpado. Já reparou? Quando eu conseguir provar que eu sou digno, quando eu conseguir provar que eu não sou tão culpado, aí Deus vai me aceitar. Aí a gente começa a fazer coisas, a gente vira religioso, a gente entra para a igreja, a gente bota um terno e gravata, a gente começa a dar um dízimo maior. Mas nada disso consegue pagar, queridos. A grande verdade do Evangelho é que Deus escolheu nos perdoar em Cristo Jesus. E Ele não escolheu perdoar os que são menos culpados. Ele escolheu perdoar os piores, dos quais eu estou incluído e talvez seja o principal. A igreja, queridos, para você que quer saber da igreja? A igreja é a reunião dos piores, que estão sendo modelados, que estão sendo transformados, dia após dia, pelo melhor. Sabe quem é o melhor? Jesus, queridos. Então, aqueles que estão em Cristo, eles têm a certeza de uma coisa. Você que não está em Cristo, e você que está em Cristo, você precisa saber da mesma coisa. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que aceitaram Jesus pela fé, eles têm uma certeza. E se você está com essa certeza acabada, queridos, eu quero relembrar você essa certeza. Se a sua certeza está enfraquecida, eu quero relembrar, se você está em Cristo, essa certeza no seu coração. De que quando o sol está se escondendo, depois que o sol se esconde, quando o dia está chegando no fim, e a gente está um caco, os pecados são levados para longe, para bem longe, para as profundezas do mar do esquecimento do Senhor. Essa é uma certeza que eu não quero nunca me esquecer. Quando o dia está terminando, Ele pega os meus pecados e joga no mar do esquecimento. E aí sabe o que tem? Arrependimento, perdão, renovo. É disso que nós precisamos. Nós vamos meditar numa canção e depois nós vamos ceiar ao Senhor. Feche seus olhos.